Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais uma edição do Prosa e Café. Prazer enorme ter vocês com a gente nessa audiência maravilhosa e hoje eu te confesso que o nosso programa está simplesmente demais. Está comigo para uma história linda vamos falar de fé, vamos falar de superação, vamos falar também de Dia do Evangélico, o evento que está vindo por aí. Está comigo o pastor Dercimar Luiz, o pastor Maim, que é presidente do Conselho de Pastores e Ministros de Itapaci, é apresentador do programa de rádio, levando a palavra de Deus também. E é claro, uma honra muito grande tê-lo aqui com a gente. Pastor Maim, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Prosa e Café. Tinha um desejo muito grande, de participar desse programa tão maravilhoso e tão assistido, graças a Deus, e estamos aqui, para dar a nossa contribuição, falar um pouquinho da nossa história e também da nossa história de fé, Uma honra muito grande tê-lo aqui, viu, pastor? O senhor que vem fazendo um trabalho bonito, evangelizando, vem falando do amor de Deus e tem uma história muito bonita também. Eu quero perguntar para o senhor é natural aqui da cidade de Itapaci? Sim, sou itapacino, nascido e criado aqui, A minha família é um tanto quanto pequena, embora seja itapacina, mas meu pai faleceu em 89, minha mãe hoje está com 90 anos, graças a Deus, está sadia, com saúde. E eu tenho 3 irmãos, Eu, mais 2 irmãos e 2 irmãs. Nossa família é um tanto quanto pequena. Meus tios, minhas tias, todas mudaram daqui há muito tempo. Então, hoje resume-se aqui em Itapaci, minha mãe, uma irmã e a minha família, Minha esposa e minhas filhas e a família da minha esposa. Muito bem. Tá certo, então. Eu gostaria de perguntar para o senhor como foi ou qual foi a sua primeira experiência com Deus? A minha primeira experiência com Deus, na verdade, ela foi na minha conversão, que foi um tanto quanto inusitada. Foi uma cruzada ali em frente ao antigo supermercado Atlântico, Hoje é o Boa Safra, E eu aceitei ao Senhor Jesus no ano de 1990. E esta foi a minha primeira experiência com o Senhor, com Deus. Agora, experiência assim sobrenatural, assim milagre, A minha primeira experiência, ela não foi uma experiência de cura, ela foi uma experiência de prosperidade, O Deus usando uma irmã, aliás 2 irmãs, e elas me entregaram um recado do Senhor dizendo que Deus estaria entregando uma chave para mim. A gente, Douglas, veio de uma família muito simples, muito humilde, Nós, assim, meu pai, muita dificuldade. Nós podemos dizer que nós não passamos fome, mas necessidade muitas. Então nós viemos de uma família muito simples, muito humilde. E quando essa irmã usou essa profecia para com a gente, entregou esse recado, dizendo que Deus estaria entregando, naquela tarde, estaria entregando uma chave, eu não imaginaria o quanto Deus estaria operando na nossa vida. Hoje, graças a Deus, eu me considero próspero na cidade de Itapaci. Posso falar olhando nos seus olhos, graças a Deus, sem roubar, sem corromper, que Itapaci conhece o meu trabalho e Deus tem prosperado a minha vida. Então, a minha primeira experiência com Deus, além da conversão, ela foi essa experiência da prosperidade. Deus prosperou muito a minha vida e, assim, o primeiro milagre que Deus operou na minha vida em prosperidade foi quando eu fui construir aquele sobrado em frente ao Banco do Brasil, que foi em 2000, e eu tinha economizado 45 mil. Contratei o advogado, até então pré-candidato a prefeito de Séries, doutor Edmário. Ele fez o levantamento e eu, conversando com ele, pedi para ele fazer um levantamento financeiro também, para ver se eu conseguiria. E segundo ele, ficava em 44 mil reais. E eu falei, não, então eu vou conseguir. Mas, Douglas, para honra e glória do Senhor Jesus, a construção ficou em 105 mil reais. E eu não peguei nem 50 centavos emprestado e o Senhor nunca deixou faltar dinheiro. Todos os sábados
eu acertava com os pedreiros e com os trabalhadores. E então foi assim, uma experiência de prosperidade, milagre. Porque assim, a gente trabalhava durante a semana, nunca faltou o dinheiro e no final nós fizemos o levantamento, o balancete, a obra ficou em 105 mil, eu não fiquei devendo, eu não dispus de nada, que eu tinha uma casa e tinha um veículo. Eu pensei, se a coisa apertar mesmo, eu vendo a casa, vendo o veículo, aí cubro. No final da construção, a gente tinha o carro, tinha a casa e tinha 3 mil reais em conta naquela época, depositado no banco. Então foi assim, uma experiência de um milagre na área da prosperidade, né? Porque foi um verdadeiro milagre. Tá aí Foi a minha primeira experiência com Deus. Tá aí uma prova de que quando Deus promete, Ele cumpre, Ele né? cumpre. Porque assim, quando se fala em milagre, muitas vezes a pessoa só remete para o lado da cura, Uhum. né? Mas foi um verdadeiro milagre porque eu via Deus trabalhar dia após dia. Nunca chegou um sábado, porque os trabalhadores trabalhavam e todo sábado a gente acertava. Nunca chegou um sábado para falar, olha, hoje nós não temos o dinheiro para acertar. Todo sábado tinha o dinheiro e eu não sabia de onde vinha, né? Cliente chegando, Deus enviando cliente e Deus foi prosperando. Foi uma experiência maravilhosa. Muito bem. Agora eu gostaria de saber como foi que o senhor se tornou pastor. Bom, eu acho que cabe aqui um comentário e um esclarecimento. Uhum. Porque eu sou o pastor Dercimar Luiz de Carvalho, eu sou filiado à CONAMAD, que é a Convenção das Assembleias de Deus Madureira no Brasil, né? Eu tenho a minha filiação. E então a CONAMAD, ela é muito rígida, muito séria. Então, na nossa convenção, o membro ele tem que ser separado a auxiliar, depois ele é consagrado a diácono, consagrado a presbítero, a evangelista e, se tiver a chamada, a pastor. E eu passei por todos esses clives, né, por todas essas consagrações. E no ano de 1998, o pastor Miguel, né, me levou para ser consagrado a evangelista. E eu tinha sempre um sonho de ser pastor. Isso é um sonho que brotou dentro de mim. E no ano de 2000 para 2001 houve a troca de pastores, veio o pastor Vanderlei do Carmo. E ele começamos a conversar, a conviver, e ele tomou esse sonho, né? Ele sabia que eu tinha o sonho de ser pastor. E na nossa convenção, hoje não é mais assim, mudou os critérios, mas até então a gente ficava um período de prova para ser consagrado a pastor. Esse período de prova é um período probatório. É para ver se a pessoa realmente tem a chamada, se realmente não tem, a gente tem que tirar a certidão negativa de todas as instâncias, municipal, estadual, da União, em todos os setores. Se tiver qualquer uma negativa, já está reprovado. E eu fiquei de prova de junho de 99 até junho de 2009, de prova de evangelista para ser consagrado a pastor. 10 anos? 10 anos de prova. E em junho de 2009, eu fui consagrado a pastor lá na Igreja do Brás, em São Paulo. E assim, o meu sonho se tornou realidade, né? É uma caminhada longa, porque, como eu disse, vale o esclarecimento, porque várias convenções não têm essa cobrança, né? Essa exigência, né? Muitas vezes. Mas eu acho válido, porque o pastoreio, o Douglas, né? A pessoa se tornar um pastor é uma responsabilidade muito grande, né? Muitas pessoas já me perguntaram, pastor, por que o senhor não dirige igreja, né? Porque o pastor, ele tem uma responsabilidade diante de Deus, né? Então, eu não era sonho, não é sonho meu dirigir igreja. É sonho ser pastor. O que é ser pastor? É pastorear a ovelha, é ensinar a ovelha a caminhar o caminho para os céus, né? Então, esse é o trabalho que eu faço, toda a vida eu fiz, e pode ser que mude, mas hoje não tenho essa pretensão de dirigir igreja, porque, assim, o meu sonho realmente era contribuir para as pessoas encontrar o caminho da salvação, né? Graças a Deus, financeiramente eu tenho meus recursos, né? Eu não dependo da igreja,
Eu não sou assalariado, né? O meu trabalho é completamente voluntário, não tenho salário de pastor, e embora já obtive várias ofertas, né? Mas nunca tive nunca olhei para esse lado, Uhum. vamos dizer assim. Pastor Maim, me fale um pouco do seu programa de rádio, o programa que o senhor apresenta lá, os dias, os horários. Muito bem, nós temos um programa de rádio por nome de Palavra de Vida, e ele vai ao ar todos os sábados, das 7 às 9 da manhã. Ele vai ao ar pela Goiás FM 87,9, e é um programa de evangelização, e até para nossa surpresa, Douglas, o programa ele está com audiência muito grande, muito grande. Eu sou sincero em dizer, eu até não esperava uma audiência tão grande, e graças a Deus o programa está uma bênção. E ali a gente fala sobre fé, fala sobre salvação, evangeliza, né, pregando a palavra do Senhor, também transmite alguns recados, também trabalho social. A gente faz um trabalho também, a gente já convidou ali psicólogo, médico, e também para estar esclarecendo alguns assuntos de interesse da sociedade, né? Mas o alvo, o foco é a evangelização. Ele vai ao ar todos os sábados, das 7 às 9 da manhã. Muito bem. Sempre quando eu posso, eu ouço, e um programa de muito soma muito pra gente, porque tem vezes que a gente acorda assim de manhã, tá tão atordoado com tanta coisa que precisa ser feita ainda, né? E de repente vem aquela palavra ali que fala com os corações das pessoas, e o senhor está de parabéns. Com certeza. A gente tem testemunho, Douglas, assim, de cura. Já houve testemunho, pessoas que ligaram lá, mandaram mensagem, dizendo que foram curados através da palavra ali do programa. E assim, nós até pensamos em mudar de horário, mas é um horário bom, porque sábado de manhã, talvez a gente até mude o dia, mas pela manhã, é igual você falou, a pessoa está iniciando ali o dia, liga o rádio, ouve aquela mensagem, porque um dia alguém falou, não, o rádio está ultrapassado. Mas tem muita gente que usa rádio ainda, e eu não acho que ele vai ficar ultrapassado. Não, eu também acho que porque não. o rádio é um meio de comunicação muito versátil, e ele alcança muitas vidas. A pessoa está lá na fazenda, está lá na indústria, está no comércio, ele liga o rádio e vai cuidar da vida, né? E está ali tocando. E ali uma palavra que entra ali, Deus faz a obra, Deus toca o coração, um hino que às vezes toca, a pessoa sente trocada, movida pelo Espírito Santo, e é assim que Deus faz. E eu estou muito satisfeito, que é um programa democrático, né? A gente abre espaço para todos os pastores, pastor que quer participar, as portas estão abertas. Então, assim, é um programa bem versátil, um programa que tem alcançado muitas vidas e acontecido milagres já. Temos vários testemunhos, né? Inclusive de uma pessoa que foi curada, ela lá em... Deixa eu ver se eu lembro o nome da cidade. Não vou lembrar agora o nome da cidade, mas ela foi curada de câncer. Ela estava com câncer já no estado terminal, foi feito o pedido de oração no programa, nós oramos, todos os sábados nós oramos, e hoje ela está curada para a glória do Senhor Jesus. Então, assim, a gente vê Deus trabalhar através daquele programa. E a gente gosta muito, né, do programa. Evangelizar através do rádio, né? Com certeza. O senhor acha que as pessoas estão necessitadas, sedentas, precisando receber uma palavra, precisando ouvir mais a palavra de Deus, pastor? Sim. Nunca houve, Douglas, uma necessidade da palavra na vida das pessoas como nos dias atuais. E eu explico por quê. Porque nós estamos tão, tão cheio de informações, o mundo nunca foi tão informado como nos dias atuais. São muitas informações. E dentre essas informações, infelizmente, muitas pessoas não conseguem filtrar aquilo que é benéfico e aquilo que é maléfico. Então, é por isso que a gente tem que bater na porta, né, com a palavra de Deus, com a evangelização, de todas as formas, em todos os meios, para que a gente possa levar a pessoa a meditar. Você me perguntou se as pessoas estão necessitando. As pessoas estão necessitando. Porque hoje, Douglas, nós vivemos, eu digo na igreja, que hoje nós estamos vivendo a era da enganação, a era do engano, né? Então, eu creio que Jesus, ele está muito prestes a voltar para buscar a igreja.
Então, o inimigo procura confundir a mente das pessoas. Por isso que nós precisamos pregar a palavra, somente a palavra, a verdade, falar a verdade. Porque Jesus, na sua palavra, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com essa multiplicação das informações, as pessoas se perdem. Porque aí vem informação de todos os tipos, para todos os gostos. A pessoa, muitas vezes, ele ouve uma mensagem e aparentemente é uma mensagem de Deus, mas é uma mensagem para tirar o seu foco da salvação. A pessoa tem que entender que os céus, ele existe, mas o inferno também existe, né? E só vai morar no céu aquele que tiver mãos limpas e coração puro. E as pessoas hoje, eles conseguem, assim, confundir com mensagens, vamos dizer assim, subliminares. Uma palavrinha bonita, uma mensagem bonita, um videozinho bonito, e ele acha que isso resolve o problema da salvação. E não é assim. Por isso eu acho, assim, que as pessoas estão necessitando de esclarecimento a respeito de salvação. O senhor fala muito em milagres. Eu pergunto para o senhor que se o senhor já testemunhou um milagre. Sim, vários. Mas 2 me chamou a atenção. Se você me permitir, eu posso contar rapidamente os 2. Um foi no ano de 1997. 1997. O irmão Carlos de Melo, ele entrou literalmente emborcado. Ele não conseguia andar normal com a coluna. Problema de coluna. Problema na coluna. E várias vezes ele já tinha ido ao médico e ele dizia que coluna não tem cura. Né? Não tem cura. Ameniza, pode fazer uma cirurgia. E num culto de quinta-feira, culto da Vitória, ele entrou completamente. A nossa igreja era ali ao lado, onde é o salão social hoje, ali na Rua Pilar, número 49. E foi num culto de quinta-feira, um culto culto da Vitória. E no final do culto, o pastor convidou a igreja para estar à frente, para receber oração, e ele foi conduzido, porque mal conseguia andar, todo emborcado, corcunda, né? Ali, e no final o pastor orou por ele, e eu presenciei, porque eu estava do lado. E ele, quando o pastor orou, ele foi se ficando ereto, ficando em pé, e no final o pastor falava: você está assistindo alguma coisa? Ele: não. Está curado? Estou. Então dá uns pulos aí. Ele pulava, andava, corria. Eu presenciei, isso me marcou muito, esse milagre. Porque eu conheço, né? Ele inclusive já faleceu, o Carlos primeiro já faleceu. Mas é família conhecida minha, do meu convívio. Então a gente até participou do sofrimento dele também. A gente sempre visitava ele, juntamente com os irmãos. E esse milagre me marcou muito. Outro milagre que marcou foi na casa de um senhor já idoso da nossa igreja, que foi detectado um problema do coração e, dada a idade, os médicos não recomendaram a cirurgia, porque pensou que ele não ia suportar. E eles tinham feito uma bateria de exame e aí estavam discutindo o caso dele, o que queria fazer. Se cirurgia é muito arriscado, pode não suportar, mas nós temos que dar uma tratativa no caso dele. E nós tivemos um culto nos lares, inclusive ao lado da casa dele, né? Ao lado da casa dele, um dia de quarta-feira. E nós estivemos ali, até esse dia eu trouxe a palavra, nós oramos no final. E no final desse culto, a esposa dele, pediu oração, irmã Francisca, pediu oração por ele, contou o caso, falou: olha, semana que vem nós vamos fazer outras baterias de exame para ver o que pode fazer, qual a decisão que a gente toma. E ali nós oramos. Naquele momento, um culto simples, com poucas pessoas, tinha no máximo umas 12, 15 pessoas, e nós oramos ali, e na hora que nós terminamos de orar, ele falou: olha, eu senti Deus me curando. Ele dizendo pra gente: eu senti Deus me curando, eu não estou sentindo afadigado, eu não estou com falta de ar, eu não estou cansado, eu senti uma coisa diferente. E na quarta-feira eles foram para as séries, fizeram a bateria de exame, e, para surpresa dos médicos, não foi detectado o problema no coração. Está aí até hoje,
né, congrega com a gente lá. Então esse milagre me marcou muito também, né? Ele foi curado do coração, problema cardíaco, né? Ele tinha que fazer cirurgia, ele não conseguia por causa da idade, né? Os médicos não recomendariam e Jesus curou ele, né? Jesus curou ele. E a gente tem várias outras experiências, né, de milagres, pessoas que foram curadas. Então, assim, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente, né? As pessoas às vezes pensam assim, mas hoje não acontece mais milagre. Hoje Jesus é o mesmo. É o mesmo. Vivemos, pastor, como o senhor mesmo disse, numa época onde as pessoas têm muita informação e, de uma certa forma, são induzidas a acreditarem naquilo que todos acreditam. E também algumas pessoas insistem em não acreditar na existência de Deus. Algumas pessoas não acreditam em milagres. O que é que o senhor tem a dizer para as pessoas que não acreditam em Deus? Eu sinto pena, na verdade, porque assim, o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Quando a pessoa professa, né, ele confessa com a sua própria boca que não acredita em Deus, ou seja, Deus não existe, ele tira todo o nosso argumento, né? Não tem como eu pregar para uma pessoa que diz que não acredita em Deus, porque o Senhor Jesus, ele falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Ou seja, a essência do Evangelho, ele vem através da fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não crê em Deus, não crê na Bíblia, ele tira todo o meu argumento. Não tem como eu provar para ele que Deus existe se ele não acredita em Deus. Então, assim, eu sinto pena, né? É lamentável a pessoa que professa que não acredita em Deus, porém eu respeito, né? Eu respeito, cada um tem o seu direito, né, de crer ou não crer naquilo que ele decidir. Agora, eu tenho pena por causa do destino eterno, né? Por causa do destino eterno. Porque é impossível a pessoa ser salvo se ele não acreditar em Deus, né? Se ele não acreditar em Deus. Mas eu creio que Deus transforma o ateu, sim, né? Mesmo ele confessando que não acredita em Deus, eu creio que Deus pode mudar o coração dele. Mas se ele insistir na sua profissão de fé, que Deus não existe, que não acredita em Deus, eu só lamento, né? Só lamento, porque assim, a salvação é para os que creem, né? É para os que creem. Porque assim, Douglas, a gente tem que entender que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir não quer dizer apenas ouvir com o ouvido. Você estudar a Bíblia. Então, a pessoa que não acredita em Deus, se ele pegar a Bíblia para estudar, ele pode questionar muitas coisas. Ele pode me perguntar, fazer pergunta que eu não tenho resposta. Por exemplo, o céu existe? Existe. Você já foi lá? Não, eu não fui. É uma questão de fé, né? Ou eu creio ou eu deixo de acreditar. Então, se eu não crer em Deus, eu não vou crer nos céus. O céu existe, né? Mas para quem acredita, quem crê. Então, assim, a palavra de Deus, ela é revelada através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela a palavra ao nosso coração, mas através da nossa fé. Nós acreditamos, nós cremos, o Espírito Santo revela, né, os mistérios dos céus. Por exemplo, nós sabemos que Jesus, ele prometeu de voltar buscar a sua igreja, né? Ou seja, vai haver um arrebatamento. Eu falo isso com toda a convicção do mundo. Mas se a pessoa falar, não, eu não acredito nisso, eu não posso fazer nada, e respeito a opinião dela, não questiono, não ignoro, eu só lamento, mas eu tenho que respeitar a opinião dela. Agora, a pessoa fala, mas o que te garante, aonde está a sua segurança, né? Eu só ler a Bíblia não é o suficiente. Ou seja, eu tenho que ler e eu tenho que ter a fé de que aquele livro, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, escrito por homens, mas direcionado pelo Espírito de Deus, né? Então, isso é o que nos motiva a crer no impossível, a crer que Jesus vai voltar, a crer que haverá uma grande tribulação, crer que depois haverá um milênio, crer que haverá o trono branco, que é o julgamento final,
crê que haverá os céus eternamente e crê que haverá também o inferno. Né? Então, haverá a forma de dizer que já existe, mas chegará o momento, né, que aqueles que não crerem em Deus, aqueles que não obteram a salvação, serão lançados no inferno, e aqueles que creram em Deus, aqueles que tiveram uma vida pautada na obediência, no temor de Deus, eles serão entronizados no reino de Deus, nos céus, e viverão eternamente. Então, assim, para as pessoas que não creem em Deus, eu só lamento, né, só lamento. Nós vivemos numa era onde a tecnologia vem avançando a cada vez mais, os jovens, as crianças têm acesso, e por N motivos a gente vê uma juventude um tanto quanto dispersa e que não respeitam, como antigamente, elas já não respeitam os pais. O que é que o senhor tem a dizer para essa juventude que não respeita os seus pais, não está dando a mínima para aqueles que eles chamam de ultrapassados, né? É verdade. Douglas, você fez uma pergunta muito interessante. Eu louvo a Deus pela sua vida, por essa pergunta. Por quê? Nós vivemos em uma geração em que muito diferente da nossa criação. Embora não sejamos tão antigos, né? Mas nós já pegamos uma geração onde o pai olhava para a criança já lia o código, já detectava o código, né? Uhum. Não precisava o pai falar para calar a boca, para sentar, não. O pai olhou para a criança e já detectava o que ele queria dizer. Hoje não é assim. E assim nós vemos o seguinte, uma degradação da humanidade, com esse aumento da informação, nós vemos uma inversão de valores. Por exemplo, qual é o planejamento de Deus para a família? O pai é o provedor, a mãe é a cuidadora da casa e dos filhos. Né? Mas hoje não. Hoje o maior cuidado é o quê? O pai sai para trabalhar, a mãe também sai, e os filhos ficam com a terceira pessoa, que não é mãe, não é pai, não é tio, não é avô, é uma babá, né? Ou seja, uma funcionária. E ali eu estou confiando os meus filhos a uma terceira pessoa que eu nem sei como que está sendo criado. E, dentre isso, os pais, muitas vezes, tentam compensar essa falta, essa ausência paternal e maternal com presentes. Né? Aí compram um celular de última geração, compram um iPad, um iPod, né, de última geração, e assim a vida vai sendo levada. Só que você tocou no assunto aí, uma geração que não respeita os pais. Por quê? Quem educa o filho, né, não é a escola, é a família. A educação vem de lar. Então, se a criança não recebe uma educação no lar, ele não vai respeitar um professor, ele não vai respeitar um policial, ele não vai respeitar uma autoridade política, ele não vai respeitar uma autoridade jurídica. Então, se ele não for educado dentro do lar, né, porque a maior autoridade que a criança pode ter na vida é o pai e a mãe. Né? Ele é maior, uma autoridade acima do juiz, acima do promotor, porque ele que tem que delegar aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode. E hoje, nós estamos em uma época em que não há limite. A criança não há limite. Ninguém fala não. Ninguém é uma forma de dizer. Não estou generalizando. Mas a maioria dos casos, a criança não ouve não. Tudo pode. Tudo pode. Não faz isso. A criança está fazendo. Se você fizer, eu vou te bater. Ele continua fazendo. E essa correção não vem. É o nosso maior erro. Nós prometemos à criança que vai haver uma correção e não aplicar essa correção. A criança pensa, bom, ali só faz prometer, né? Aí vai criando, né? Quando a criança chega ali na adolescência, ele não escuta ninguém mais. O pai ele já não obedece, a mãe não obedece. E se não obedece mãe e pai, ele não vai obedecer nenhuma autoridade. Aí chegar na escola, ele quer bater no professor. Se vir o diretor, ele desacata o diretor. Se chamar a polícia, ele desacata a polícia. Quantas vezes nós vemos aí adolescentes, jovens, desacatando a polícia? Por quê? Porque eles sabem, eles não são bobos, é uma geração, Douglas, muito informada. Muito informada. Eu já ouvi de vários casos de adolescente falar para o pai, se me bater, eu chamo o conselho tutelar. Né? Se encostar a mão, eu chamo o conselho tutelar. Quer dizer, nós estamos protegendo de uma forma errada essas crianças, esses adolescentes, porque não sabem o que estão fazendo. Aí essa
multiplicação de informação, esse mundo muito informatizado e muito informado, vai criando uma liberdade que eles ainda não estão prontos para assumir. Né? Não estão prontos. Tanto é que hoje criança não tem mais vida de criança. E muitas vezes nós, os pais, somos responsáveis por isso. Criança não tem o tempo mais de brincar, de ser criança, porque ele vai para a escola, chega da escola já tem uma atividade, uma piscina para fazer, uma academia para fazer, depois tem um curso para fazer. Criança de 7 anos, de 8 anos, já está com a sua agenda lotada. Não tem espaço no dia para nada. Mas a criança tem que viver a etapa dela. Criança é criança, né? Igual na igreja, por exemplo, eu vejo criança correr para lá e para cá. É certo? É errado. É errado, mas é criança. Ela é criança, ela não tem noção do que ela está fazendo. É claro que a mãe tem que ensinar, o pai tem que ensinar. Agora, eu também não vou espancar a criança porque ela está correndo dentro da igreja. Né? Eu tenho que, sim, segurar a criança e eu tenho que explicar para ela por que ela não pode correr. Porque muitas pessoas, eles espancam a criança, não educa. Né? A Bíblia não manda espancar. A Bíblia orienta corrigir a criança. A correção é com amor, não é com raiva. Né? Por exemplo, muitas vezes a criança corre dentro da igreja para lá, para cá. Quando chega em casa, a mãe ou o pai quer descontar aquela raiva, aquela vergonha que ele ficou dentro da igreja e espanca a criança. Isso não é educar. Isso não vai resolver, só vai piorar. Vai causar uma aversão, uma contrariedade na criança. A criança vai criando uma revolta dentro do coração e uma mancha que não foi curada. Aí aquilo vai, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Quando você vê, crianças estão assassinando pais. Mas por quê? Problemas mal resolvidos. Problemas que não foram resolvidos na hora certa. Por exemplo, olha filho, não faz isso que senão eu vou contar para o seu pai. Aí o pai chega à tarde, não foi falado para o pai. Não houve a correção. A criança pensou, isso aí é só conversa. Então se falou, né, eu vou contar para o seu pai, quando o pai chegar, vem cá, agora vamos ter aquela conversinha. Né? Mesmo que às vezes não corrija, não bata, mas é preciso fazer aquilo que se promete, porque crianças, eles são inteligentes, né? É um computador, eles vão armazenando tudo. Então, e hoje, Douglas, há um agravante muito grande, que são as escolas. Infelizmente, as escolas estão contaminadas com ensinos errados. A gente manda a criança para a escola para aprender as coisas boas e, infelizmente, aprende mais as coisas más do que as coisas boas. Mais influências malignas do que influências benéficas. Né? Muitas vezes a criança vai lá assim, com a mente limpinha. Aí ele volta xingando, palavra que ele não aprendeu com o pai, porque nós não estamos generalizando. Tem muitos pais que criam a criança nos caminhos corretos, educa, corrige. E ele vai para a escola e quando ele volta falando palavrões que ele não é acostumado a falar na sua casa, que ele não ouve a mãe ou o pai falar, né? Talvez desobedecendo. Por quê? Porque lá ele vê o coleguinha fazer, ele pensa que ele pode também. Né? Então, assim, infelizmente tem esse agravante. É claro que nós não estamos aqui culpando a escola de todo o mal, mas há sim uma grande influência. Pastor, a Vitória Souza, digital influencer gospel, ela foi convidada a pregar o evangelho na casa de um casal homossexual e dividiu opiniões, é um assunto que está bem alto nas redes sociais. Algumas pessoas são contra, outras pessoas são a favor. O que é que o senhor acha disso? Muito bem. É uma questão de ponto de vista, porque eu não vejo nenhuma diferença, né, entre um homossexual ou um heterossexual. Eu não vejo nenhuma diferença. Uhum. A única diferença são opções sexuais que a própria pessoa faz, mas dentro daquelas vidas há uma alma que precisam de salvação. Nada contra de pregar para as pessoas, porque na verdade o que a Bíblia condena não são as pessoas. O que as pessoas não entendem é isso. Os cristãos, eles não aprovam o homossexualismo, né? Não gostam dos homossexuais. Não é nada disso. O que a Bíblia condena não é os cristãos, é a Bíblia. O que ela condena é a prática do homossexualismo. O homossexual não. O homossexual Jesus ama, né? Deus ama. Quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, ele morreu ali por todos nós. Por todos nós. Então eu não vejo nada de contra, eu sou a favor,
de que seja pregado sim. Se me perguntasse, eu também iria pregar. Eu não vejo nenhuma diferença. Eu saí para pregar num presídio, como eu já fui várias vezes. Nós tínhamos um trabalho aqui no presídio por 5 anos. Todos os domingos a gente dirigia um culto lá no presídio. Ali tem o quê? Ladrão, tem assaltante, tem estuprador, né? E eu não vejo diferença nenhuma de eu pregar para uma pessoa que é assassino, que é ladrão, e para um homossexual. Não vejo diferença nenhuma. Pecado é pecado, né? Essa é a minha opinião. Agora, é igual você falou, divide a opinião. Pessoas que... o que nós temos que entender é separar a situação. Não é apoiar o homossexualismo, é apoiar o homossexual. O homossexual, ele necessita de salvação, como qualquer pessoa. Como o pastor precisa, como o padre precisa, como o pai de santo precisa, como o ateu precisa de salvação, todos necessitam de salvação. O homossexual é um ser humano, gente. Ele é um ser humano que tem uma alma dentro de si e que irá prestar conta do Senhor. Então ele também precisa de ouvir a palavra, né? Esta é a minha opinião. Muito bem. Recentemente, pastor, o senhor passou por um sério problema de saúde. Sim. Eu gostaria de saber o que foi que aconteceu e que o senhor também contasse para a gente como que está a sua saúde agora. Sim. Esta foi a experiência mais próxima, a experiência de milagre, né, que eu pude presenciar. A minha vida hoje é um milagre. Se não fosse pela providência de Deus, eu não estaria aqui. Eu fui acometido de uma enfermidade um tanto quanto rara, por nome de síndrome de Guillain-Barré, né? Síndrome de Guillain-Barré é uma doença que ataca os nervos, é uma doença neurológica. E eu comecei a sentir os sintomas da enfermidade num domingo. Na terça-feira eu estava no hospital, na quinta-feira eu já não andava e no domingo eu parei de falar. Ou seja, dentro de 6 dias eu parei de andar e parei de falar. Me deu paralisia facial dos 2 lados, as minhas pernas, né, praticamente morreram, e a Guillain-Barré, ela foi se espalhando pelo corpo. E o que o neurologista disse foi que se ela chegasse no coração, não teria o que fazer, né, porque não dá tempo da medicação fazer o efeito. Então, foi aí que entrou o milagre de Deus. Deus operou um grande milagre, tanto que foi reconhecido pelos neurologistas. No dia que eu recebi a alta, eles me entregaram o laudo na mão e eles disseram que, seu Dercimar, a vida do senhor é um milagre. Porque quando a Guillain-Barré chegou aqui, na altura do pescoço, ela pulou os órgãos vitais e foi para as pernas. E eles dizem que isso não acontece, porque ela vai caminhando progressivamente, né? Ela não escolhe os locais, ela vai como se fosse uma água vazando, ela vai caminhando. E daqui, milagrosamente, ela pulou para as pernas. Tanto é que minha voz não saía e minhas pernas não moviam. E eu fiquei de cadeira de rodas e eu só não morri porque Deus entrou com a providência e operou o milagre. É claro que muitas pessoas oraram, né? Eu fiquei comovido pela comoção da cidade de Tapaci e outras cidades também, porque nós tivemos notícia de igrejas orando em nosso favor, em Minas Gerais, lá no Piauí, lá no Tocantins, em Brasília, nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, Argentina. Então tinha muita gente orando, muitas igrejas orando, e eu creio que Deus, ouvindo a oração da igreja, teve misericórdia. A nossa vida foi um milagre. Nós temos testemunho, inclusive aqui na cidade, que eu já fiquei sabendo, de outubro para cá, 3 tapacinos faleceram com Guillain-Barré, né, com a síndrome de Guillain-Barré. E pelo meu estado, pelo meu jeito que eu fiquei no hospital, lá eu não andava, lá eu não falava. E o que o neurologista falou, que a minha cura, né, a ciência não explica. Porque ele disse que eu ia ficar de 90 a 180 dias na cadeira de roda e com 6 dias eu estava andando, né? Então, além da cura, a recuperação também foi um milagre de Deus. E é uma experiência muito dolorosa, é uma enfermidade que dói muito, né, os nervos, dói muito. Nós sofremos muito ali na UTI, nós ficamos 7 dias internados na UTI, depois ficamos mais 8 dias na enfermaria.
Mas tem a parte boa, né? Ué, pastor, disso tudo, tira coisa boa, tira. É como uma laranja. Você pega a laranja, descasca, né? Você chupa o suco da laranja, o resto você descarta. Em todas as situações, nós entendemos que Deus quer nos transmitir algo. Ali no hospital, Deus operou milagres, Deus salvou vidas, né? 2 enfermeiras aceitaram a Jesus como Salvador. Teve um irmão de Brasília, ele com 94 anos, ele sofreu um AVC, e ali no hospital nós ficamos conhecendo ele, estava do meu lado na enfermaria, e havia 25 anos que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele estava ali ao meu lado, e estava consciente, conversando, com dificuldade, mas sim, porque ele teve um AVC, mas a gente conversando com ele brincava com a gente, muito descontraído, e nós fizemos um apelo para ele, ele reconciliou com o Senhor, e a filha dele confidenciou que tinha, nesses 25 anos, a igreja praticamente toda semana, os pastores, os obreiros, as irmãs iam lá na casa dela para ele reconciliar, mas ele se revoltou e não queria reconciliar de forma nenhuma. E ali no hospital ele reconciliou na quarta-feira e partiu para o Senhor. Ele faleceu na quinta-feira. Então Deus deu esse privilégio para ele, e eu achei maravilhosa essa experiência, né? Ali mesmo na dificuldade, mesmo na dor, Deus nos ensinou algo, e a gente analisa o seguinte, Douglas, que aonde você estiver, Deus está te levando para um propósito, né? Nós estivemos ali, Deus operou milagre, Deus abençoou, Deus salvou, e eu louvo a Deus pela experiência. Eu sei que não foi fácil, foi muito difícil superar isso, mas nós experimentamos o milagre e também compartilhamos, né? Ali nós levamos a palavra, 2 enfermeiras aceitou a Jesus ali na UTI, e foi uma bênção, né? Agora, a enfermidade é uma enfermidade muito, muito agressiva, né? A Guillain-Barré, ela é muito agressiva, ela é uma enfermidade silenciosa, né? Ela é silenciosa, e ela age muito rápido. Muito rápido. E a pessoa sofre muito, porque é muita dor. A gente sofre muita dor. A minha recuperação foi muito rápida, porque com 6 dias eu abandonei a cadeira de roda. Eu usei a cadeira de roda por 6 dias apenas, quando eu ganhei alta. Mas quando eu estava acometido, né, nos dias, porque eu fui internado no dia 28, no dia 2, eu já estava praticamente, eu só não fui entubado, né? Graças a Deus não foi preciso de entubar, mas eu fiquei muito mal mesmo, e é uma experiência terrível. É uma experiência terrível, é onde você vê a morte aproximar, porque a Guillain-Barré amanhece o dia, Douglas, você está de uma forma. Quando é meio-dia, você percebe a olho nu que ela progrediu 20%, 30%, você vai sentindo, ser sugado as suas forças pela enfermidade, né? Você sente no corpo que você está piorando, que você está caminhando para definhar. É muito dolorosa a situação, a experiência. Muito bem, pessoal. Para você que está nos acompanhando aqui pelo nosso podcast de hoje, estamos acompanhando essa linda história do pastor Decimar, pastor Maim. Milagre, superação, fé e muitos bons conselhos você vai continuar acompanhando com a gente aqui. Se tem alguém que você conhece que você gostaria que ouvisse essa história, que conhecesse esse testemunho, marca essa pessoa, compartilha, manda o vídeo aí, tá? E vamos dando sequência por aqui. Pastor, qual conselho o senhor deixa para aquelas pessoas que se encontram enfermas, né, e talvez até com doenças em estado terminal e que às vezes até perdeu a esperança? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? É um momento de muita dificuldade a gente visitar alguém que está, vamos dizer assim, sem esperança de vida. Sem esperança de vida, praticamente é estado terminal. A única coisa que a gente tem que ter muita sabedoria nessa hora, porque talvez uma palavra errada que a gente vai falar pode levar essa pessoa, porque a pessoa física está morrendo, mas a espiritual não pode morrer. Então, nesse momento, é a hora que você leva a pessoa a refletir que a nossa vida aqui, ela é passageira. Todos nós aqui, enquanto Jesus não voltar, nós estamos sujeitos à morte. No domingo, eu estava com saúde, correndo para lá e para cá. Na terça-feira, eu estava hospitalizado. Na quinta-feira, eu não andava. É muito rápido. Então, a nossa vida, a Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro.
Então, a pessoa está ali, acamada, hospitalizada. O médico chega para ela e fala, não tem esperança. A medicina não pode fazer mais nada, acabou o recurso. Ou seja, aquilo para a pessoa é uma notícia desesperadora. A pessoa que está no estado terminal, ele sabe que, assim, cientificamente falando, não tem nada que se possa fazer. O meu conselho para ela é se voltar para Deus. Porque ali na UTI, eu passei por essa experiência e naquele momento, um dia alguém me perguntou, pastor, o senhor viu que o senhor ia morrer? O senhor sentiu? E eu digo, sim. Foi na quarta-feira, eu fui internado na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu tive uma experiência, eu senti algo espiritual e eu senti que minha vida estava sendo sugada. Eu senti que eu estava morrendo, na quarta-feira. Mas, em momento algum, eu me desesperei, em momento algum, eu deixei de crer no milagre, falar, não, agora eu vou entregar os pontos, eu sei que eu vou... Não, em momento algum. Eu senti que minhas forças estavam indo, mas eu não perdi a esperança. Então, assim, para quem está, vamos dizer, em estado terminal, o meu conselho, primeiro, para onde eu estou indo? Para onde a minha alma está indo? Porque, assim, nós temos que entender que a nossa vida, ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é quando nós passamos o primeiro estágio da nossa vida no ventre da nossa mãe. Em via de regra, 9 meses, né? Talvez 7 meses, 8 meses, dependendo da gravidez, a pessoa deixa aquele primeiro estágio ali. É um lugarzinho confortável, a pessoa está ali confortável, ela não quer sair dali porque comida na hora certa, temperatura na hora certa, carinho, amor, afeto, tudo está recebendo da mamãe. Mas chega um momento que ela é expulsa dali, ela tem que sair dali. Aí ela vem para esse mundo. Né? Ele vem para esse mundo. Aí ele cresce, nasce, ele cresce, mas ele entende, e tem que entender. Aqui é que está o segredo, o Douglas. É que a pessoa tem que ter em mente que a nossa passagem aqui, ela é realmente uma passagem. Nós não vamos ficar para a raiz aqui, né, para a semente. Então, nós vamos morrer um dia. A pessoa está no estado terminal, a primeira coisa que eu tenho que levar essa pessoa a mentalizar é qual será o seu destino eterno. Né? O seu destino eterno. Mas aí é que vem a sabedoria. Eu não posso condenar essa pessoa. Eu não posso forçar essa pessoa. Eu tenho que respeitar a fé, eu tenho que respeitar a opção religiosa. Eu tenho que respeitar isso. A gente não fabrica um cristão. A gente não consegue fabricar. A palavra de Deus diz que Jesus é o único que tem poder e autoridade para perdoar pecados. Então, o que eu tenho que levar essa pessoa é a entender que, além dessa vida, que ela é passageira, aí sim nós temos o terceiro estágio, que é a vida eterna, essa sim, definitiva. Essa não terá fim. Então, assim, levar ela a meditar na salvação em Cristo Jesus. Eu chegar nessa pessoa, o médico já falou, olha, o seu estado não tem mais o que fazer, a sua expectativa de vida é 7 dias, 1 mês, o máximo. Eu chegar para essa pessoa e dizer, não, pode ficar tranquilo, vai ficar tudo bem, quer dizer, eu estou tentando enganar a mim mesmo. Uai, Deus não pode curar? Pode curar. Mas e se Deus não quiser curar? Porque Deus não é obrigado a curar todo o mundo, todas as pessoas. Muitas pessoas que oraram e Deus não curou. Né? Muitas pessoas que pediram e Deus não respondeu. Talvez não respondeu da forma que eu queria ouvir. Talvez Deus respondeu, mas de uma forma que eu não entendi. Então, assim, não é porque a pessoa que está ali, e aí, não, vamos fazer uma oração aqui que Deus vai curar. Né? Então, se a gente tem que entender que a pessoa está no estado terminal, não adianta eu ficar alimentando uma esperança que às vezes não vai acontecer. Agora, levar ela a meditar na vida eterna, aí sim. O meu conselho para a pessoa que está em um estado terminal, para onde você está indo? Né? Levar ela a meditar nisso. Porque Cristo, ele prometeu, né, que aqueles que morrerem em Cristo Jesus, né, eles ressuscitarão. No arrebatamento da igreja, eles vão ressuscitar e encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, assim, a morte não é o fim. Para quem tem Cristo Jesus, a morte é uma passagem para um lugar melhor, infinitamente melhor. Agora, é claro que
a gente tem que preparar o psicológico dessa pessoa, juntamente com o espiritual, porque o físico está fragilizado, né? A pessoa está ali, muitas vezes ele está todo cheio de aparelhos, todo monitorado por aparelhos, e ali a pessoa está expectativamente, a expectativa dele, né, fisicamente, é praticamente zero. Ele sabe que há pouco ele vai morrer, ele já não tem mais esperança, mas não é o fim. Então eu tenho que levar essa pessoa a elevar a fé dele, no sentido de que ele, se for a hora dele, que ele vai sair deste mundo para um lugar infinitamente superior. Eu tenho que levar ele a meditar nesta situação. Porque não adianta eu falar para ele, não, calma, nós vamos orar, vai ficar tudo bem. Né? Vai ficar tudo bem como? O médico já falou que não tem mais o que fazer. A expectativa de vida, você pode morrer hoje, pode morrer amanhã, pode morrer daqui 2 dias, 3 dias. Então, isso para a pessoa é um martírio, é um corredor da morte. E a pessoa sofre. Saber que não, eu estou aqui, daqui 2 horas eu posso estar dentro do caixão. Então, o psicológico dele tem que ser preparado para, espiritualmente, ele está preparado para o seu futuro eterno, sua vida eterna. Né? Não é fácil. Não é fácil você conversar com uma pessoa que está no leito da enfermidade, que está praticamente esperando a morte. Não é fácil. Mas você tem que buscar a sabedoria de Deus para que você eleve a esperança desta pessoa. Não em ser curada fisicamente, mas curada da alma. Né? Muito bem. Quanta sabedoria nas palavras. Parabéns, Amém. Pastor Maim. Pastor, vamos falar agora sobre o Dia do Evangélico, né? Esse dia que é tão festejado por todos nós. Pastor, como que foi que surgiu o Dia do Evangélico aqui em Itapaci? O Dia do Evangélico, ele foi, vamos dizer assim, baseado em experiências no mundo afora, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, já foram criados há muitos anos o Dia do Evangélico, e no Brasil foi também, né, sendo criado aí o Dia do Evangélico em vários municípios, e aí nós, reunindo o Conselho de Pastores e Ministros do Evangelho em Itapaci, nós propomos, né, para ser criado também, através de uma lei municipal, para ser comemorado, celebrado o Dia do Evangélico. A ideia foi basicamente assim, vamos dizer, copiar realmente, né, o que já vinha acontecendo em outros municípios, em outras capitais do Brasil, e outros municípios. E aí nós tivemos a ideia de também, né, nós podermos ter, né, esse privilégio de ser comemorado, celebrado o Dia do Evangélico. Uma vez que foi criado o Dia do Evangélico, logo surgiu também a ideia de fazer um evento, é um feriado municipal, né, pastor? Feriado municipal. Qual que vai ser o dia e também o local, né, do evento? Esse ano, né, vai cair numa quarta-feira, dia 30 de agosto, né, todo ano ele é celebrado dia 30 de agosto, esse ano vai dar numa quarta-feira e vai ser na Praça La Viola. Nós conversamos com o prefeito municipal e ele bondosamente cedeu ali o espaço para nós e nós estaremos ali celebrando no dia 30 de agosto a partir das 18 horas na Praça La Viola. Marca bem essa data aí, 30 de agosto, quarta-feira, a partir das 18, né, pastor? A partir das 18. Agora eu quero saber, pastor, quem que vai ser o pregador da noite? Muito bem, Douglas. O pregador esse ano é um pregador muito esperado, porque é uma das maiores revelações do meio evangélico, né? O pastor Raíque Carmelo, de São Paulo. É um pregador diferente, é um pregador muito espiritual e muito aguardado, né? Não são muitos que conhecem ele, porque ele prega muito fora do Brasil, né? Hoje ele está muito solicitado na Europa, Estados Unidos. Inclusive, acho que a última pregação dele, antes de vir para o Dia do Evangélico, vai ser nos Estados Unidos. Ele já vem para São Paulo, de São Paulo já vem para Itapaci, para Goiânia, né? E Goiânia vem para Itapaci. O pastor Raíque Carmelo é um dos maiores pregadores do Brasil e também no exterior. Hoje é uma das maiores solicitações em questão de pregador,
é o pastor Raíque Carmelo. Ele é jovem, um pregador jovem, muito dinâmico, ele prega de uma forma diferente. Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Nós estamos ansiosos já para esse dia. E quem que vai cantar no dia do Evangelho? O cantor será o cantor Marco Matos, ele é de Goiânia. É outra revelação, Douglas, da música gospel. É um rapaz muito, mas muito usado por Deus, muito espiritual. É uma bênção, né? Ele estará presente com a banda, estará presente aqui no dia 30 de agosto. O cantor Marco Matos é uma revelação, está se despontando aí como também um dos maiores cantores da atualidade. Já está sendo muito requisitado e nós preferimos trazer ele assim até para prestigiar o nosso Goiás, né? A gente sempre traz às vezes cantor de fora, né? Em 2019 nós trouxemos aí o francês, né? Lá natural da França. Aí nós preferimos dar uma prioridade para o Marco Mato, por ele ser goiano, ali de Goiânia, e assim, está se despontando como uma das maiores revelações do Brasil no meio gospel. Um homem muito espiritual, vai ser uma bênção, viu? Vai ser uma bênção, e ele estará presente cantando com a banda, louvando ao Senhor Jesus. Vai ser cobrado ingresso, alguma contribuição? Vai ser gratuito? Como que vai ser lá, pastor? É totalmente gratuito, né? Nós não cobramos ingresso, não paga para entrar. A partir das 18 horas, embora ao longo do dia haverá algumas atrações locais, né? Nós estamos preparando aí um festival também para os cantores locais durante o dia, para ficar ali interagindo, né? Uhum. Mas não tem custo. Né? Nós não cobramos entrada, não paga ingresso, não paga para entrar, não tem custo nenhum. E ali será montado, né, algumas barraquinhas, né, para estar vendendo ali salgado, refrigerante, está servindo ali aos nossos irmãos que estarão ali celebrando o dia do Senhor. Eu estava comentando com alguém sobre o dia do evangélico e me fizeram uma pergunta e eu quero repassar essa pergunta para o senhor. Sim. Eu sei a resposta, né, mas eu vou passar para o presidente aqui do Copase. A pessoa perguntou para mim: Douglas, é dia do evangélico, essa festa é só para crente? E aí, pastor, o que o senhor me diz? Não. O dia do evangélico, né? Outro dia alguém me abordou e falou: pastor, é dia do evangélico ou é dia do evangelho? Falei: não, é dia do evangélico. Mas o dia do evangélico, na verdade, é porque é só para identificar, né, o segmento, mas não tem nada a ver, é para toda a cidade. O católico pode ir, o ateu pode ir, os nossos irmãos da Igreja Católica são nossos convidados. Pessoa que não professa nenhuma religião pode ir, né, não tem problema nenhum. A festa é para a comunidade Itapacina e cidade vizinha. Todos são convidados, estarão ali e serão muito bem-vindos, né? Você que professa aí qualquer religião, você é o nosso convidado. Né, nós temos aí, inclusive eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos irmãos ali católicos que também na minha enfermidade estiveram intercedendo por nós, eu agradeço. E assim, a festa é para a cidade de Itapaci, é para a comunidade de Itapaci. Quem são os organizadores? Quem está por trás desse evento, o Dia do Evangelho? Sim, o Dia do Evangelho na cidade de Itapaci, ele é organizado pelo Copase, é o Conselho de Pastores e Ministros da cidade de Itapaci. E ele é organizado pelos pastores que são filiados ao Copase, ao Conselho, né? Que hoje são 12 pastores, né? Que nós temos 10 igrejas e 12 pastores participando. Porque tem 2 igrejas que saíram do Copase, uma porque mudou, o pastor mudou, e outra, por problemas pessoais, ele pediu um afastamento provisório, com a promessa de voltar depois. Mas quem organiza são os pastores mesmo. A gente reúne em assembleia, né? A gente reúne, ninguém toma nenhuma decisão isolada, tudo é discutido em assembleia, tudo é aprovado em assembleia. Então, assim, tudo que acontece ali no conselho, ou no dia do evangélico, é em comum acordo com a diretoria e os membros do conselho de pastores. E são os próprios pastores que organizam o evento. E quem são os parceiros e os apoiadores desse evento que acontece no Dia do Evangélico? Este ano, né, nós temos aí um parceiro, o Dr. Fábio Oliveira, né, o médico do povo, né, chamado médico do povo.
é um grande parceiro nosso. Aliás, não esse ano, né? Há tempos o Dr. Fábio sempre ajuda a gente em alguns eventos que a gente vai fazer, ele sempre propôs. Inclusive, Douglas, ele até me fez um pedido, né? Para a gente não divulgar o nome, mas assim, eu achei por bem, né? Até no cartaz nós colocamos o nome, nas mídias nós estamos colocando o nome, porque, igual você falou, são parceiros. Sem eles, a gente não consegue fazer o evento, né? Então, este ano está nos ajudando o Dr. Fábio, né? Que está contribuindo aí com o cantor, com a banda, com o preletor, né? Pastor Raí Carmelo, e também ao governo municipal de Itapaci, né? Através do prefeito Mário José Salles, que também está nos ajudando, a qual vai o nosso agradecimento. Nós agradecemos aqui ao governo da cidade de Itapaci, que através do apoio cultural, né, também está nos ajudando, e eles são os nossos parceiros esse ano de 2023. O senhor espera receber, em média, quantas pessoas no dia do evento? Nós somos muitos, assim, como dizer, muito otimista, na verdade, muito otimista. No último evento que nós tivemos, né, que foi em 2019, nós tivemos aproximadamente, segundo, né, os profissionais da área, eles estipularam em 3.500 pessoas. Nós esperamos por volta de 3.500 a 4.000 pessoas neste evento, né? A gente sabe que tem uma dificuldade porque nós passamos 3 anos, né, Douglas, sem realizar o evento em si. O ano passado nós fizemos um culto, né, mas foi só um culto assim, mais com as igrejas locais, né, com os membros locais, não foi um culto assim divulgado, não foi propagado. Agora, nós temos o nosso temor é a dificuldade de estar voltando com o evento e às vezes encontrar alguma dificuldade. Mas a nossa expectativa, como você disse, ela é otimista. Nós estamos aguardando ali de 3 a 4.000 pessoas no evento. E qual é a principal finalidade desse evento, Dia do Evangelho? Dia do Evangélico. O Dia do Evangélico, né, essa pergunta é muito interessante, é muito importante, porque ela é esclarecedora. Veja bem, o Dia do Evangélico, Douglas, ele é um feriado municipal. Dia quarta-feira, por exemplo, quem trabalhar, ele vai receber, né, como feriado. Uhum. Né, como feriado. Por quê? Ele foi aprovado, né, foi votado, aprovado e homologado, né, pelo prefeito. Então, é uma lei municipal. E muitas pessoas falam, o Dia do Evangélico é só para a gente ficar à toa. Não é isso. O Dia do Evangélico, o principal objetivo é celebrar ao Senhor o Dia do Evangélico, é celebrar a Deus, é estar louvando a Deus. Mas é claro que o Dia do Evangélico, a gente está caminhando ainda, porque tem pouco tempo que foi criado o Dia do Evangélico. Ele foi aprovado em 2015, né, já no final de 2015, mas nós fizemos o primeiro evento em 2016. Né, de 2016 a 2019 nós fizemos, e aí nós paramos por causa da pandemia e estamos voltando agora. Mas o Dia do Evangélico, inclusive, nós temos o Estatuto do Conselho, e nós baseamos no Estatuto o objetivo do Dia do Evangélico, primeiramente, louvar a Deus, celebrar ao Senhor. E também está promovendo eventos para a sociedade. Haja vista que o ano passado nós distribuímos 830 cestas básicas. Não é pouca, é muita cesta básica. 830 cestas básicas. Então, a gente ajuda a sociedade. Esse ano está um pouco difícil, nós estamos trabalhando, né, para ver se a gente consegue qualquer coisa para estar ajudando. Então, a promoção do Dia do Evangélico é estar também ajudando famílias necessitadas. No projeto do Dia do Evangélico, fazer um dia que será um atendimento médico, que será um atendimento de advogado, né, de advocacia, atendimento de medição de aferição, né, de pressão, esse tipo de trabalho. Está trazendo para a sociedade benefícios através do Dia do Evangelho. Não é somente criar um feriado para dizer que tem. Não, o nosso projeto ele é a longo prazo, que a gente depende muito de apoio,
depende muito de recurso financeiro. O conselho não tem nenhum recurso financeiro, não tem nenhuma fonte de renda, né? Então, assim, é um trabalho difícil, mas o objetivo é esse. Agora, o objetivo principal mesmo é celebrar a Deus, né? Celebrar ao Senhor o dia do evangélico. Muito bem, pastor. Eu quero aqui publicamente parabenizar ao senhor e estender também, né, as minhas palavras aos demais pastores, aos organizadores desse evento. Com certeza. Mas eu parabenizo o senhor em especial porque nós temos uma proximidade maior e eu acompanhei durante a pandemia. Eu me lembro que era noitinha, por volta de 6:30 da noite, 7 horas. A gente estava perturbado em casa, preocupado com tanta coisa, né? Vivendo uma situação extrema de dificuldade emocional, vamos dizer assim. E de repente eu ouvia a sua voz, né, no carro de som à noite, pregando o evangelho, lutando, mostrando, levando uma palavra de ânimo para as pessoas. E eu gostaria de parabenizá-lo aqui publicamente por essa sua atitude e por estar sempre perseverante no quesito, no intuito de levar a palavra, de levar o evangelho. O senhor está na rádio, o senhor está na igreja pregando, o senhor tem todo esse trabalho voltado em prol da sociedade, em prol também de buscar resgatar almas, buscar almas para Deus. Isso é um trabalho muito bonito e que merece sim o respaldo da sociedade, o respaldo dos parceiros, né, das pessoas que estão do seu lado e te ajudando nessa jornada. E também, né, dizer que sou muito grato a Deus pela sua vida. Durante aquele período que o senhor passou de dificuldade, nós ficamos muito abalados, mas oramos muito. Eu até quero mencionar aqui o Fernando Torres. Eu mandei a mensagem para ele passou lá para o pastor Nilton lá da Igreja Aliança e falou: olha, vamos fazer campanha aqui também, porque assim, o senhor representa muito para nós, né? Não só por todo o trabalho que o senhor vem fazendo, mas também pelo o ser humano que o senhor é, né, que todos conhecem, respeitam, admiram. Eu te admiro muito como profissional também, que vem prestando um trabalho profissional de excelência aqui na nossa cidade há muitos anos. E, por último, agradecer por ter aceito o convite e por estar brilhantando o nosso programa com a sua presença, pastor. Na verdade, eu que agradeço, né, Douglas, você ter aberto esse espaço aqui para a gente. É uma oportunidade muito boa. A gente sabe que o Prosa e Café pegou de vez, né? Graças a Deus. Está aí muito assistido, muitos acessos. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Você tocou num assunto muito importante aí, sobre a pandemia. E eu me lembro, né? Eu não poderia deixar de estar aqui, ainda que na ausência, né? Porque, infelizmente, partiu, o nosso amigo Rafael Rufino. Rafael Rufino, que foi um braço direito ali naquele trabalho, porque um dia eu chamei ele e propus para ele, para a gente fazer esse trabalho. Ele aceitou, e eu falei: olha, Rafael, nós estamos com o comércio fechado, está tudo fechado, nós não estamos trabalhando, não sei como que eu vou acertar com você, mas eu gostaria de fazer esse trabalho, porque, como você disse, estavam todos reclusos, debaixo de decretos que não podiam sair nem na porta de casa, e além do que o temor também, né? Todo mundo estava com medo, porque foi uma surpresa para todos, ninguém sabia, nem os médicos sabiam como agir. Ninguém nunca tinha lidado com a situação nunca tinha dessa, lidado, né? Uma coisa inédita na nossa geração. Então, assim, é uma coisa muito assustadora, uma coisa que realmente trouxe um temor muito grande, né? Pessoas, famílias inteiras, atordoada, atormentada, muito assustada com a situação. E Deus tocou no meu coração ir embora, correndo risco, porque a gente saía na rua, embora de máscara, né, embora de luva, mas em cima daquele carro, por 4 meses, né, nós fizemos esse trabalho em todas as cidades, Douglas. Nós andamos todas as cidades, todas as ruas da cidade. Nós não ficamos nenhuma rua sem passar. Nós passamos todas as ruas de Tapaci. Por 4 meses nós fizemos esse trabalho. Nós estendemos também em Cedrolina e Luzelândia. Nós fizemos também o trabalho lá. E nós temos testemunho de que Deus operou. Então, assim, foi naquele momento, Deus tocou em nosso coração. O que a gente pode fazer para ajudar? Porque a gente não pode sair, não pode conversar, não pode abraçar. Eu falei: eu vou levar uma palavra de esperança. Foi o que Deus colocou no meu coração. E eu propus para o Rafael e ele aceitou o desafio. E vai aqui o meu agradecimento, né, aos familiares do irmão Rafael Rufino,
que ele não pode ouvir porque ele partiu, mas fica aqui a nossa gratidão. Se não fosse ele, o trabalho não teria sido executado. E nós estivemos ali por 4 meses, levando a cidade de Tapaci uma palavra de esperança. Eu sei que não era muito, mas muitos testemunhos, muitas pessoas já chegaram na gente. Não, naquele momento, à tarde a gente já ficava esperando, porque estava uma angústia muito grande. Quando a palavra chegava, né, trazia um alívio, né? Então, eu agradeço, né, por esse espaço de estar aqui agradecendo. Agradeço pelas orações. Levar o nosso agradecimento ao nosso amigo Fernando, irmão Fernando, né, o pastor Milton, ali da Aliança, nosso amigo também. E fica a minha gratidão a todos que oraram, porque eu sei que foi muitas pessoas, muitos amigos, pessoas amigas, já manifestaram, que estiveram intercedendo por nós. E eu creio que foi por isso que Deus moveu o coração e nos deu essa segunda oportunidade, né? A minha gratidão aqui, eu fico muito agradecido. Agradeço também aos meus companheiros ali do Conselho, que nos ajudam a realizar esse grande evento, que é o Dia do Evangélico, né? Nós, sozinhos, a gente não consegue fazer, mas vai aqui a minha gratidão a todos os pastores do Conselho de Pastores e Ministros da cidade de Tapaci. E também a todos os pastores e ministros, né, da cidade de Tapaci, aqueles que não fazem parte do Copasa ainda, mas são parceiros nossos, companheiros nossos, e estamos juntos ali para fazer a obra de Deus. A respeito desse chamado de levar a palavra, é uma coisa que eu gosto, né? Eu faço porque eu gosto. Como eu disse para você, eu não sou assalariado, né, para fazer isso. Eu vou para o rádio, eu vou para a rua, eu vou para as igrejas, e é um trabalho que eu gosto de fazer, e Deus tem nos chamado para isso, né? Então eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele nos concedeu. E foi um grande prazer estar aqui no Prosa e Café com meu amigo Douglas. Muito bem. Tá aí, gente. Ó, dia 30 a gente se encontra lá na Praça La Viola no Dia do Evangelho. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam, que nos dão a honra da sua audiência. Até a próxima terça às 18h30 com mais Prosa e Café.